Uma mulher sozinha contra o homem mais poderoso do Império Brasileiro. Em pleno século XIX, enquanto o Barão de Mauá dominava ferrovias e bancos, uma viúva anônima ousou desafiá-lo em uma batalha que mudaria para sempre a história de Mangaratiba. Esta é a história real de uma guerra silenciosa, travada entre uma mulher determinada e os magnatas mais influentes do Brasil imperial. Prepare-se para descobrir segredos que permaneceram ocultos por mais de 150 anos. No ano de 1850, as montanhas de Mangaratiba ecoavam com o barulho de picaretas e paz. Bernardino José de Almeida havia assumido um contrato com a província do Rio de Janeiro para melhorar a antiga estrada que ligava Mangaratiba a São João Marcos. Era uma obra grandiosa que prometia revolucionar o transporte de café pelo interior fluminense. Bernardino conhecia cada pedra daquela região montanhosa, trabalhando de sol a sol. A poeira grudava em seu rosto suado, mas seus olhos brilhavam com a satisfação de quem construía algo que duraria gerações. Então, o impensável aconteceu. Bernardino morreu repentinamente, deixando uma obra inacabada e uma viúva que muitos consideravam incapaz de continuar tamanha empreitada. Mas esta não era uma mulher comum. Em 4 de janeiro de 1855, a província autorizou oficialmente a viúva de Bernardino a dar continuidade à obra. Ela aceitou sem hesitar, colocando as mãos calejadas no mesmo cabo da picareta que seu marido segurava e assumindo o comando com uma determinação que surpreendeu a todos. Os operários inicialmente a observavam com desconfiança. Uma mulher comandando uma obra era quase inédito no Império Brasileiro. Mas logo perceberam que ela conhecia cada detalhe do projeto, cada especificação técnica. Sua voz firme ecoava pelos canteiros, dando ordens precisas e cobrando qualidade em cada pedra assentada. A viúva trabalhava incansavelmente, acordando antes do amanhecer e só descansando quando a última luz se apagava atrás dos morros. Suas mãos tornaram-se ásperas pelo contato constante com argamassa e ferramentas, mas em seus olhos brilhava uma chama inabalável. O que ela não sabia era que forças poderosas já se articulavam contra ela nos gabinetes do Rio de Janeiro. 26 de fevereiro de 1855, uma data que mudaria tudo. A província celebrou um contrato que parecia uma punhalada. O desembargador Joaquim José Pacheco se comprometia a formar uma companhia para construir uma estrada privatizada, passando exatamente pelo mesmo caminho que ela já construía. 2 estradas com a mesma direção, lado a lado. Uma concorrência desleal para destruir seu trabalho. Por trás dessa manobra estava Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, o homem mais rico e influente do Império. Ele controlava ferrovias, bancos, estaleiros, companhias de navegação. Quando o barão queria algo, geralmente conseguia, usando influência política e poder econômico para remover qualquer obstáculo. Ao seu lado estava o comendador José de Souza Breves, o maior cafeicultor do país, controlando fazendas imensas e milhares de escravos. Para ele, uma viúva era apenas um detalhe incômodo. E o terceiro conspirador era o próprio governo provincial, também acionista da nova estrada. Uma aliança diabólica entre poder político, econômico e social, contra uma mulher que só queria honrar o trabalho do marido falecido. A estratégia era cruel, mas eficaz. Em vez de cancelar o contrato da viúva, criaram uma concorrência impossível. A nova companhia tinha recursos infinitamente superiores, apoio político total e autorização para usar parte da estrada que ela já construíra. Era como autorizar alguém a construir no mesmo terreno onde ela já levantava as paredes. O que você acha desta mulher extraordinária até agora? Será que ela realmente teria chances contra forças tão poderosas? A batalha estava apenas começando. A guerra começou oficialmente. Pelos morros de Mangaratiba, 2 estradas cresciam lado a lado,
numa competição que lembrava mais uma batalha campal. A Companhia da Estrada de Mangaratiba, controlada pelo Barão de Mauá, não media esforços para tornar a vida dela um inferno. Quando conseguia uma boa pedreira, misteriosamente, os fornecedores recebiam ofertas melhores da companhia rival. Quando contratava bons operários, eram seduzidos por salários superiores. Pior eram os embargos judiciais constantes. A cada semana, nova intimação. A companhia alegava invasões de terreno, materiais de qualidade inferior, especificações técnicas inadequadas, acusações infundadas que a obrigavam a parar o trabalho repetidamente para se defender nos tribunais. Imagine a cena. A mulher guerreira, com roupas empoeiradas da obra, se apresentando perante juízes em gabinetes luxuosos do Rio de Janeiro. De um lado ela, uma viúva simples que cheirava a argamassa. Do outro, advogados bem vestidos do Barão de Mauá, armados com códigos jurídicos e sutilezas legais. Mas a viúva aprendeu a lutar também nos tribunais. Estudava à luz de velas os contratos firmados, decorava cada cláusula, cada prazo. Quando os advogados tentavam confundi-la com termos técnicos, ela respondia com conhecimento prático. Quando alegavam defeitos em sua obra, os desafiava a visitarem pessoalmente o canteiro. Os documentos históricos registram que pedras e desaforos rolavam para lá e para cá. E não era metáfora. Houve episódios em que operários das duas estradas se enfrentaram fisicamente, disputando o mesmo trecho. A viúva teve que aprender não apenas a administrar uma obra complexa, mas também a liderar homens em conflito aberto. O desembargador Pacheco não se contentava em competir. Queria humilhar a viúva publicamente, espalhava rumores de que uma mulher jamais teria competência técnica para construir uma estrada daquele porte, que ela desperdiçava dinheiro público e seria um fracasso técnico. Mas a realidade era diferente. Enquanto a Companhia do Barão gastava fortunas em festas políticas no Rio de Janeiro, a viúva investia cada centavo na qualidade da construção. Conhecia pessoalmente cada operário, sabia o nome de suas esposas e filhos. Quando alguém se machucava, ela mesma cuidava dos ferimentos. Quando passavam necessidade, dividia sua própria comida. Essa proximidade humana refletia na qualidade da obra. Os operários trabalhavam com o orgulho e dedicação que dinheiro nenhum compra. Cada pedra era assentada como monumento à memória de Bernardino. Cada metro concluído representava vitória contra a injustiça e prepotência. A obra da companhia rival avançava com recursos abundantes, mas sem alma. Operários desmotivados, supervisão distante, materiais duvidosos pelo menor preço. O barão estava acostumado a lucros rápidos, não à construção paciente de algo duradouro. Muito obrigado por permanecer conosco até aqui. O que você acabou de ouvir é apenas o começo desta história extraordinária. A viúva guerreira estava prestes a enfrentar sua maior provação. Uma traição que viria de onde menos esperava. O melhor ainda está por vir. 15 de setembro de 1855 deveria ter representado esperança, mas se tornou prenúncio de maior desilusão. A província concedeu prorrogação até 31 de março de 1856 para a conclusão dos trabalhos. À primeira vista parecia vitória, mais tempo para completar a obra com qualidade, mas essa concessão fazia parte de plano ainda mais cruel para destruí-la. Pacheco reagiu imediatamente, representando contra a prorrogação, alegando que prejudicaria sua companhia. Demonstração clara de que não queria competir em igualdade, queria eliminar completamente a concorrência. Por que tanto desespero? A resposta estava nos resultados evidentes. Enquanto a companhia avançava com desperdícios e problemas técnicos, a estrada da viúva destacava-se pela qualidade excepcional. Engenheiros que visitavam ambas as obras comentavam em particular sobre a diferença gritante.
A estrada da viúva seguia as melhores práticas da época: drenagem eficiente, declividades precisas, fundações sólidas. A da companhia apresentava sinais preocupantes de má execução. Pacheco sabia que, se concluídas simultaneamente, a qualidade superior da viúva ficaria evidente, comprometendo a reputação de sua companhia. Veio então a punhalada final. Em 30 de março de 1856, um dia antes do prazo, algo inesperado. Cansados das lutas constantes, viúva e companhia fizeram solicitação conjunta para rescindir o contrato original de Bernardino. Como a guerreira que lutara com tanta determinação pôde aceitar desistir tão próxima da vitória? A resposta está na pressão psicológica insuportável. Meses de embargos, sabotagens, difamação pública e isolamento social cobraram seu preço. A estratégia do barão era simples, mas cruel: tornar a vida da viúva um inferno até que ela mesma pedisse para sair. E funcionou. Exausta física e emocionalmente, ela concordou com a rescisão, mas com condição: indenização justa pelo trabalho realizado. A resposta provincial foi a traição final. Em vez de pagar simplesmente, ordenaram que comissão de engenheiros examinasse suas obras para avaliar a indenização. Pior, a própria companhia rival seria responsável pela liquidação. Era o golpe de misericórdia. A viúva percebeu imediatamente a armadilha, como os mesmos conspiradores fariam avaliação justa. Era pedir ao lobo para avaliar as ovelhas. Sua reação foi digna da personalidade guerreira. Repudiou veementemente a medida, alegando que só a província deveria liquidar seus direitos. Mais uma vez, estava absolutamente certa legal e moralmente. Mas o sistema estava corrompido. A comissão, influenciada pelos interesses da companhia, produziu relatório que denegria deliberadamente sua obra. Apontaram defeitos inexistentes na declividade, criticaram a direção e questionaram o sistema de pavimentação. Era farsa vergonhosa. Os mesmos engenheiros que elogiavam em particular agora produziam documento oficial com críticas infundadas. O destino reservava ironia cruel aos conspiradores. Em 1857, apenas um ano após forçar a saída da viúva, a Companhia da Estrada de Mangaratiba entrou em falência completa. Toda a pompa, influência política e dinheiro do barão não sustentaram a empresa baseada em injustiça e má administração. A viúva teve razão novamente. Só a província pôde indenizá-la pelos gastos. A história oficial tentou enterrar o nome da viúva no esquecimento, exaltando as realizações do barão de Mauá e outros magnatas. Mas uma coisa não conseguiram apagar: a própria estrada que ela construiu com mãos calejadas e determinação inabalável. Hoje, mais de 150 anos depois, qualquer pessoa pode visitar a famosa Estrada do Atalho, em Mangaratiba. E os visitantes descobrem exatamente o contrário do relatório mentiroso daquela comissão corrompida. A Estrada da Viúva Guerreira é obra-prima de engenharia. As pedras que ela supervisionou continuam firmes, resistindo ao tempo com solidez que impressiona engenheiros modernos. Enquanto isso, o que restou da estrada rival? Praticamente nada. Trechos desabaram, outros foram abandonados, e a natureza reconquistou o que foi construído às pressas. A diferença de qualidade tornou-se testemunho eloquente de quem realmente entendia de construção. A vingança do tempo não se limitou à qualidade técnica. A história fez justiça aos personagens desta saga. O Barão de Mauá, invencível em 1855, enfrentou graves dificuldades financeiras posteriores. O comendador Breves viu sua fortuna declinar com a abolição da escravatura. A própria província passou décadas de instabilidade administrativa. Enquanto isso, a obra da viúva anônima continuava servindo às pessoas simples para quais foi concebida. Hoje,
Turistas que caminham pela estrada do atalho pisam literalmente sobre testemunho de uma das maiores demonstrações de coragem feminina da história brasileira. A viúva pode não ter nome em monumentos, mas tem algo mais valioso, obra que permanece viva, útil e admirada século e meio depois. Quantos monumentos aos poderosos de sua época podem dizer o mesmo? Esta história ensina lição profunda. O poder baseado em injustiça pode parecer invencível temporariamente, mas raramente resiste ao teste da história. Já a obra baseada em competência, dedicação e qualidade atravessa séculos como testemunho eterno dos valores que realmente importam. A viúva guerreira nos ensina que não é necessário ser rico ou poderoso para deixar marca duradoura. Basta ter coragem para fazer o certo, competência para executar bem e determinação para não desistir quando todas as forças conspiram contra você. Ela enfrentou o Barão de Mauá, não com dinheiro ou influência, mas com força moral de quem luta por causa justa. E no final, a justiça prevaleceu. Agora, você conhece a verdade sobre esta mulher extraordinária, que nunca teve seu nome registrado na história oficial. O que você pensa sobre essa luta desigual? Será que ela realmente venceu no final? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber se você ficaria do lado da viúva guerreira ou dos barões poderosos. Se esta história te emocionou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas revelações históricas. E já deixo a recomendação. Assista nosso próximo vídeo sobre os segredos sombrios do Barão de Mauá que ninguém te contou.